A vida em sociedade é um contrato social. E aí, estamos descumprindo esse acordo? Bom, de uma maneira geral, a sociedade ela funciona perfeitamente. Obviamente, há exceções, mas de uma maneira geral tudo funciona. Porque cada um tem a sua função social. Você como mãe, como pai, como profissional, como estudante, cada um cumpre a sua função social e de uma maneira geral a sociedade se regula. E como que isso acontece? Acontece através do contrato social. Mas o que é esse contrato social? É algo que você foi lá e assinou, dando veracidade, acordando aqueles termos? Não, claro que não. O contrato social, ele é um contrato implícito para viver em sociedade. São as regras de convivência que nós temos. E só existem essas regras porque existe eu e você. Se você morasse, se você existisse sozinho nesse planeta, você não teria parâmetro do bom, do mal, certo, errado, sabe por quê? Porque só existiria você, então tudo para você seria válido, porque tudo seria para você. Mas como nós vivemos em sociedade, as coisas não acontecem bem assim. Nós temos direitos, deveres, mas nós temos que compreender que o nosso direito não sobressai ao direito do outro. Então, o nosso direito vai até onde o direito do outro começa. Então, nós temos que aprender a viver em sociedade, fazendo essa função, exercendo essa função social, para que possamos viver em harmonia. Bom, mas que palavra de conhecimento eu poderia trazer para a gente pensar, para a gente compreender um pouquinho mais sobre o contrato social, como ele se dá e como trazer esse conhecimento para o contexto atual? Porque, na verdade, o conhecimento ele tem validade quando eu posso linká-lo à nossa contemporaneidade, né? A nossa relação do dia a dia, do hoje. Porque senão ele fica somente um conhecimento para ser estudado, para não ser esquecido. Mas ele tem que fazer sentido hoje. Então eu vou trazer um primeiro pensador, eu vou trazer 3 pensadores. Hobbes, Locke e Rousseau, para a gente conversar rapidamente sobre eles. São pensadores que têm muito conteúdo, mas para a gente falar dessa nossa vida em sociedade, eu vou trazer um pouquinho deles para a gente conversar. Vou começar com Hobbes. Bom, Hobbes, ele é um pensador, ele é um filósofo que ele teve uma vivência com a Guerra Civil Inglesa. Então, nesse contexto, ele traz que o contrato social, ele serve para trazer segurança. Basicamente assim, o homem, o ser humano, sem uma autoridade, ele caminha para o estado de natureza, ele caminha para o caos. Porque se não tem regras, se não tem lei, se não tem uma mão dura para regular isso, todo mundo pode fazer o que quiser. Então, eu posso invadir seu espaço, pegar suas coisas, eu posso fazer o que eu quiser, que não teria nada para regular. Então, para ele, para evitar a violência, esse estado de natureza, o Estado tem que ter uma mão forte, uma mão dura para regular esse contrato social. E como que daria isso? Daria da seguinte forma: a sociedade, o ser humano, dá esse poder ao Estado, que o Estado, em contrapartida, nos oferece segurança. No contexto de hoje, como que seria feito isso? Bom, seria feito através de monitoramento, câmeras de segurança, vigilância nas ruas. Então, essa seria uma das formas de manter a segurança, a não violência, manter a estabilidade do contrato social. A sociedade dá o direito ao Estado, né, através dos governantes, e é oferecido a segurança. Bom, mas se Hobbes estivesse aqui hoje, a gente poderia dialogar com ele sobre o nosso contexto atual. E aí? Esse excesso de monitoramento, de câmeras em todos os lugares, de vigilância, todo mundo olhando todo mundo, né? Analisando, verificando o que todo mundo está fazendo,
em tempo real, o tempo todo, isso realmente é só para segurança ou é invasão da nossa privacidade? E aí, o que Hobbes diria para nós? Bom, mas para falar sobre isso, eu vou trazer um outro pensador que vai argumentar, vai convergir com essa fala, com esse tipo de questionamentos, que é o Locke. Bom, o Locke é um outro pensador que ele vem falar assim: bom, esse estado de natureza não é só para evitar a violência, né, e garantir a segurança. Esse estado de natureza é para garantir os nossos direitos naturais. E para ele, quais são os nossos direitos naturais? Vida, liberdade e propriedade. E aí? Tá muito atual, né? Muito do nosso direito hoje é fundamentado nesses pensadores, né? E muito dessa filosofia desses pensadores. Nós temos garantia à vida, nós temos garantia à liberdade, nós temos garantia à privacidade. Mas ele acha também que não é como o Hobbes falou. Você dá um direito ao Estado e ele vem com uma mão dura e faz todo o trabalho. Não, ele diz que a sociedade ela tem que monitorar, porque se o Estado falhar, a sociedade tem que resistir. Então, o poder não estaria totalmente, né, nas mãos do Estado. Não, ele diz que o poder está conosco também, a gente tem que fazer essa avaliação, porque esse direito é nosso. Essa garantia à vida, essa garantia à liberdade, essa garantia à propriedade é nosso. Então, nós temos que regular isso. Mas trazendo ele para um contexto atual, o que a gente poderia perguntar para o Locke? O que a gente poderia conversar, dialogar com ele sobre isso? Bom, nós temos um direito à propriedade, não temos? E esse monitoramento digital? Nós temos rastreamento, coleta de dados, coleta de informações, tudo isso no ambiente digital. E aí? Isso realmente é uma questão de segurança ou isso já é uma violação das nossas informações? Como que seria isso? Então, são temas que eles estão muito atuais e nós temos que aprender a fazer as perguntas certas, porque eles estão falando aqui que o poder também está conosco. Então, a gente tem que aprender a dialogar sobre isso. E a filosofia, ela tem essa função de trazer essa reflexão, de fazer você pensar no agora. Não é pensar que foi num período passado, num período da antiguidade clássica, não, é para o meu contexto atual, eu tenho que fazer essas perguntas, porque o poder também tá conosco, né? Tá comigo, tá com você. Bom, e um terceiro pensador que eu vou trazer para a gente refletir sobre isso é Rousseau. Rousseau, ele vem trazer a vontade geral e o poder da manipulação. Então, nós temos que ter cuidado com a vontade geral. Ele vem falar que o contrato social, ele só funciona através de uma democracia participativa. Participativa de quem? De todos. É uma democracia participativa, pela vontade geral, pelo bem comum. Só que aí vem a questão. Quem decide essa vontade geral? E aí? É você? Sou eu? Alguém vem na nossa casa perguntar qual que é a nossa vontade, se a gente pensa, o que a gente pensa sobre isso, o que a gente pensa sobre aquilo, qual dos lados a gente ficaria? Não, ninguém vem fazer isso porque assim, logisticamente seria inviável, né? Seria praticamente impossível. Mas ele vem falar que o contrato social é isso, é através da vontade geral. Só funciona se for para todos e se for com a participação de todos. E como que isso se dá no contexto hoje? Nós elegemos representantes para fazer a nossa vontade geral. Nós temos o poder do voto. No próximo ano nós temos ano de eleição e nós temos esse poder de voto de colocar lá alguém que vai representar
a nossa vontade, a vontade geral para o bem comum. Não é a minha vontade particular, não é a sua vontade particular, mas é para o bem comum. E aí, o representante que você colocou lá, ele está representando a vontade geral? A vontade geral de todos ou a vontade geral de uma classe, de um grupo? Tudo isso são reflexões que têm que influenciar o nosso comportamento. Tem que influenciar o que nós vamos fazer depois. Se nós erramos, a gente tem que avaliar para a gente corrigir esse erro. E nós temos que ter informações, um arcabouço de informações para a gente instruir os nossos jovens, instruir as nossas crianças e adolescentes, para que eles tenham capacidade de fazer essa reflexão. Bom, hoje a gente está falando de monitoramento em todos os níveis. Por exemplo, tem câmeras nos aeroportos, nos shoppings, para identificar, foragidos, criminosos. Isso está errado? Não. Mas será que essa vigilância a todo momento, ela está violando a sua privacidade de alguma maneira? Será que você queria ser monitorado o tempo todo? Bom, hoje tem um assunto que está em pauta, que não foi discutido com a sociedade, que é o rastreamento do dinheiro do Pix. Eles vão rastrear a origem do dinheiro que for feito por Pix. E aí? Isso é para questão de segurança de quem? Isso foi discutido com a sociedade? Isso é um monitoramento visando o quê? Rastrear impostos, rastrear a origem, devida e indevida do dinheiro. A pessoa, às vezes, que recebe, ela tem um recebimento, um dinheiro a receber, ela recebe e ela não tem noção de onde está vindo esse dinheiro. Ela não vai ligar para a pessoa e perguntar, olha, você me pagou, mas com que dinheiro? Então, eles estão fazendo isso sem dialogar com a sociedade. Será que esses representantes estão fazendo a vontade geral, a vontade para o bem comum do povo? Então, tudo isso tem que ser pensado, tem que ser colocado em pauta e tem que virar horizonte de discussão, com todas as posições juntas, para a gente poder compreender os prós e os contras e a gente seguir para um bem comum que seja um bem realmente para todos. Pense sobre isso. A filosofia, ela vem para trazer esse questionamento, não para trazer a verdade, porque não existe só uma verdade, mas ela vem aprender a ensinar a gente a pensar sobre todos os assuntos. Então, pense, porque você tem o poder, lembre-se disso.